Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula será de matemática, então bora lá pegar a apostila na página que está aí sugerindo no vídeo. Vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre multiplicação e também vamos realizar algumas atividades referentes a isso, ok? Então, notem que aí no quadro está assim. Veja a lista dos materiais que precisam ser comprados para o Laboratório de Matemática e Ciências, a partir do que há em estoque. Indique na tabela a seguir as quantidades a serem compradas. Então, vamos aqui ler a tabela. Os produtos que tem lá em estoque: lupa, que são 20, luva, 15, cronômetro, 12, termômetro, 18, trena, 22. Então, nós temos aqui quantidades em estoque. Só que precisam ser comprados mais desses produtos. Então, a tabela sugere aqui que compre o dobro de 20, que compre o triplo de 15, o quádruplo de 12, o dobro de 18 e o triplo de 22. Vamos lembrar um pouquinho o que é dobro, triplo e quádruplo? Dobro, toda vez que a gente quer multiplicar por 2. O triplo, quando queremos multiplicar por 3. E o quádruplo, quando queremos multiplicar por 4. A Paula já havia falado isso com vocês, ok? Fazendo as contas, vocês podem colocar o resultado aqui nesse espaço ao lado, que é a quantidade a ser comprada, tá? Vamos para o exercício 2 agora. Os alunos precisavam guardar 112 lâminas de microscópio em 8 caixas com igual capacidade. Então, está dizendo que as caixas têm o mesmo tamanho, ok? Quantas lâminas ficaram em cada caixa? Então, vamos imaginar, temos um total de 112 lâminas, né? E elas serão guardadas em 8 caixas. Quantas lâminas caberão em cada caixa? Vocês vão fazer a conta e me dar a resposta, ok? Sempre tem resposta quando tem pergunta. Lembra que a tia Paula fala? Tem pergunta? Tem resposta. Exercício 3. Beto, Carlos, João e Pedro receberam cada um 2 caixas de mesma capacidade, ou seja, o mesmo tamanho, com lâminas para o microscópio. Juntando, olha uma parte importante aqui, ó, juntando as lâminas de todas as caixas, tem-se 64 lâminas. Então, vamos relembrar. São 4 crianças que receberam 2 caixas cada uma, ok? Somando as lâminas que tem em cada caixa, temos um total de 64 lâminas. Aí vamos à pergunta. Qual é a capacidade de lâminas em cada caixa? Então, sabendo que temos um total de 64 lâminas, quanto há em cada caixa, então? Que conta eu faço para descobrir isso? Aí vocês vão colocar o registro, a escrita, né, que é a conta, a escrita matemática, que é a conta, e a pergunta. Perdão, e a resposta da pergunta. Vamos lá, então. Ao exercício 4. O auditório da escola precisa ser preparado para receber 30 pais de alunos. Olha uma informação importante aí, 30 pais de alunos, que assistirão à apresentação das pesquisas integradas nas áreas de matemática e ciências. Então, terá uma pesquisa lá exposta, juntando as duas matérias. Identifique quais são as possíveis organizações retangulares diferentes para acomodar todos os pais e represente-as na malha quadriculada na página seguinte. Depois, faça o registro das escritas matemáticas correspondentes. Então, vamos dar uma revisãozinha aqui no que lemos, ok? Então, fala lá que são 30 pais que assistirão a uma apresentação, certo? E vocês vão ter que posicionar esses pais de diferentes formas retangulares, como
lá na malha quadriculada, vamos lá, vou mostrar a malha quadriculada para vocês, tá vendo aqui? Vocês vão pintar os quadradinhos, formando retângulos, mas que tenham formatos diferentes, ok? Eu vou dar um exemplo que eu salvei para vocês, tá? Para ver se facilita a compreensão de vocês de como fazer aqui na malha quadriculada. Então, vamos lá. Só um minutinho para eu mudar aqui a tela para vocês, ok? Pronto. Aqui, esta é a tela. Estes daqui são os exemplos que a tia Paula salvou para vocês terem aí uma opção de como formar lá na malha quadriculada, ok? Aqui nós trabalhamos com linhas e colunas, ok? Vamos aqui, ó, embaixo. Exemplo de linhas e colunas. Aqui eu tenho 3 linhas, tá vendo? E 13 colunas, ok? Isso é um formato retangular, assim como esses aqui. Esses exemplos aqui poderão ser desenhados lá na malha quadriculada, só que com uma diferença. Aqui, neste desenho, vamos pegar esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos 3 linhas e 4 colunas. Então, eu teria que pintar lá na malha quadriculada, não essa quantidade. Porque se eu for multiplicar aqui linha vezes coluna, dariam 12 quadradinhos. Lá na malha quadriculada de vocês tem que dar 30. Então, quem eu multiplico para dar 30? Isso daí já é uma escrita matemática, que seria isso daqui. Tá vendo aqui? Uma escrita matemática. Também dei exemplo a vocês aqui de figura, né? Que, ó, 2 linhas, né? E 6 colunas. Se eu multiplicar linha vezes coluna, temos 12 quadradinhos. Só que nós não podemos multiplicar dando 12, nós temos que multiplicar dando 30, né? Então, vocês têm que pensar ali, na hora de montar na malha quadriculada, de pintar os retângulos, pensando nas linhas e colunas. Se eu fizer 5 linhas vezes 6 colunas, dariam 30 quadradinhos? 5 vezes 6, 30. Se eu pintar o inverso disso, né? Colocar lá 5 linhas, 6 linhas e 5 colunas. Se eu multiplicar, daria então 30 quadradinhos. E se eu decidir fazer só uma linha, como aqui no exemplo? Então, teria que ter 1 vezes 30. Só que lá na nossa malha, caberia na forma horizontal 30 quadradinhos pintados? Tem que também se atentar a esse detalhe, ok? Também posso colocar na forma vertical, que é em forma de coluna, né? Aí seria uma coluna vezes 30 linhas, né? No caso aqui nós temos só 12 linhas. Então, esses são exemplos, né, de formatos que vocês podem estar pintando lá na malha quadriculada de vocês. Depois, pede, né, que lá na página 45, ainda aqui nessa folhinha, vocês voltem lá e escrevam, né, de forma que coloquem a escrita matemática. Qual é a escrita matemática? Então, se eu fiz lá uma figura, um retângulo com 2 linhas e 6 colunas, no caso aqui, então eu vou colocar como escrita matemática na página 45, 2 vezes 6 igual a 12. Mas lembrando que tem que ser 30 no de vocês. Aqui é só um exemplo, ok? Então, agora vamos voltar lá na nossa apostila. Ok? Voltamos. Essa é a malha quadriculada que se encontra na apostila de vocês. E é aqui que vocês vão fazer o desenho, né, dos formatos retangulares. E depois volta lá na página anterior e coloque a escrita multiplicativa, que é 1 vezes 30, né? 2 vezes 15 daria 30. Então, só que toda a escrita matemática que vocês colocarem aqui tem que ter o formato
retangular aqui na malha quadriculada. Tudo bem? Deu para entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, estarei aqui quando vocês abrirem no outro dia, ok? Vamos descer. Uma escola comprou 18 caixas de mesma capacidade, ou seja, mesmo tamanho, com 6 lâminas para microscópio em cada uma. Então, são 18 caixas, em cada uma tem 6 lâminas. Quantas são as lâminas? Que conta eu devo fazer para poder realizar aí a nossa atividade? Lembrando que se tem pergunta, tem que ter resposta, ok? Se quiserem, desenhem as caixas, coloquem a quantidade desenhada em cada caixa, o número, e pensa lá, que conta seria para eu saber o total disso? Exercício 6. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar também em forma de linha e coluna, ok? Para a organização dos grupos de alunos, uma professora sugeriu a formação de duplas, e deu a seguinte ordem. Vamos lá. Cada dupla deve ser formada por um menino e uma menina. Tudo bem. Então, quais seriam as sugestões aí para formar duplas, né? Então, poderia ser a Daniela com o Henrique, o João, o Pedro. Então, nós temos a opção de 7 meninos para a Daniela. Então, teríamos aí 7 opções, certo? Com a Daniela e os meninos, que ela poderia formar par com qualquer um deles. Então, 7 opções para a Daniela. E para a Patrícia? Também, mais 7 opções nós teríamos. Poderíamos juntar Patrícia com o Henrique, Patrícia com o João, Patrícia com o Pedro. E a Suzana, a mesma coisa. Teríamos 7 opções para a Suzana. Ela poderia formar par com o Henrique, com o João, com o Pedro, com o Marcelo, com o Décio, com o Gabriel ou o Tomás. E a mesma coisa acontece com a Clara, né? Ela também teria aí 7 opções para formar parzinho, ok? Aqui, escreva quais são as possibilidades de formação das duplas, sabendo que há 7 meninos e 4 meninas. Então, aqui vocês vão montar a conta de vocês ou o esqueminha que vocês acharem melhor, em forma de linha e coluna. Tia Paula, mas como eu formaria linhas e colunas aqui? Eu poderia colocar o nome das meninas em cima no topo e embaixo de cada nome todos os nomes dos meninos. Aí eu poderia contar que seriam então 7 linhas e 4 colunas, né? Que conta eu faço para realizar o total de pares aí? Bem facinho, hein? Pensa aí, a tia Paula já deu dica lá no exercício de cima. Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos passar para a nossa hora da oficina, ok? Na hora da oficina, nós vamos trabalhar tabela de multiplicação. O que é a tabela de multiplicação, pessoal? Nada mais, nada menos que a tabuada, ok? Então, nós temos aqui tabela de multiplicação 1. É hora de montar as tabelas de multiplicação. Pegue o material no bloco de jogos e siga as instruções do seu professor. Pessoal, essa tabela está lá no final, tá? Ela tem linhas vezes linha igual. Então, vocês vão posicionar lá, escolher uma tabuada da preferência de vocês e montar a tabuada lá. Escrever os números, destaca na apostila, monta a tabuada, ok? Bonitinho. Depois, aqui tem uma pergunta. 1. Qual tabela de multiplicação foi confeccionada pelo seu grupo, ou seja, por você ou o pessoal aí da sua casa? Então, aqui embaixo, nessas linhas, vocês vão colocar qual foi a tabuada que vocês fizeram. Escrever mesmo. Ah, eu fiz a tabuada do 8. Eu fiz a tabuada do 9. Ou quem preferir usar o termo aí, tabela. É a mesma coisa, tudo bem? Para o exercício 2, está assim. Escreva a coluna dos resultados das multiplicações. Encontrou alguma regularidade? Então, nós vamos observar, observe a coluna dos resultados das multiplicações. Na coluna do resultado, que é chamado de produto, né?
Por exemplo, 2 vezes 2 é o 4. Então, o 4 aí ele faz parte da coluna de resultados. Vocês encontraram alguma regularidade? Vou explicar então o que é regularidade. Por exemplo, eu escolhi para fazer a minha tabela do 3, tá? Então, eu fiz lá a minha tabuada do 3. Qual seria a regularidade para eu responder aí? Que isso é uma resposta pessoal, tá bom? Porque cada um vai escolher a sua tabuada, ok? Então, vamos lá. Eu fiz a do 13 e eu responderia como regularidade aí, que o resultado é colocado de 3 em 3, certo? Então, essa é uma regularidade. O resultado é de 3 em 3. Tabelas de multiplicação 2. Vamos lá. Complete a tabela abaixo realizando as multiplicações. Notem que nesse quadro já há alguns resultados prontos, né, espalhados pela tabela. Então, nós vamos notar aqui, ó, que na coluna vertical nós temos de 1 a 10. Aí temos aqui o sinalzinho de vezes, de multiplicação. E na linha, horizontal, nós temos também de 1 a 10. Nesses quadradinhos que não possuem números, vocês vão colocar esse número, que é, no caso, o resultado da nossa multiplicação aqui, ó, que é chamado produto, ok? Então, nós vamos lá assim, ó. 1 vezes 1 vai ficar 1. 1 vezes 2 fica 2. 1 vezes 3 fica 3. E assim por diante, nós vamos formar a tabuada do 1. Vamos para de baixo, para a linha de baixo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, olha o 4, ele já se encontra aqui. Então, se vocês continuarem, vão montar aqui a tabuada do 2. E assim, teremos todas as tabuadas até chegar na do 10, ok? Bom, então, quando vocês terminarem essa tabela, haverá embaixo uma pergunta. Por que o número 20 apareceu em 2 posições? Então, depois que vocês montarem, né? Aqui nós temos um 20, ó, tá vendo? Que ele está na tabuada do 4. Mas ele aparece também aqui, na tabuada do 5. Por que ele aparece em 2 posições, em 2 tabuadas, né? Então, aqui vocês vão responder. Sabendo que 4 vezes 5 é 20, e se fizermos o inverso, daria 20 também? Façam aí a conta e respondam então a pergunta: por que ele aparece em 2 posições? Lembrem-se de colocar letra maiúscula, parágrafo, bonitinho, ok? Mesmo na apostila de matemática, pessoal. Vamos lá, continuando. Agora, com a tabela preenchida, escreva sobre 2 regularidades encontradas. Bom, então nós temos essa tabela aqui de multiplicação com todas as tabuadas, ok? E aqui está pedindo para vocês escreverem 2 regularidades. Bom, uma regularidade é que, se observarmos aí, né, tanto a linha do 10, da tabuada do 10, e aqui, se observarmos na coluna, também teremos a tabuada do 10. Então, o produto daqui é o mesmo produto daqui, ou seja, o resultado. Isso é uma regularidade, ok? E qual seria outra regularidade que poderíamos dar como exemplo? Que cada tabuada, dependendo do número, segue uma sequência. Por exemplo, o 4, ele é de 4 em 4. O 5, de 5 em 5. Então, isso também é uma regularidade. Tudo bem? Bom, então isso vocês vão preencher, né? Nessa luzinha aqui com linhas. Né? E vamos agora para mais uma atividade de calcular. Resolva as multiplicações. Então, nós temos aqui outra tabela, muito parecida com a de cima, né? Então, só que aí tem aí umas mudanças, ok? Então, aqui, nessa coluna,
nós temos 0, 1, 12, 45, 87 e 99. E aqui nessa linha, nós temos 1, 10, 100 e 1000, ok? Vocês vão multiplicar igualzinho, como se fosse na tabuada, ok? Então, vamos lá. 0 vezes o 1. 0 vezes o 10. Tudo que eu multiplico por 0 dá quanto? Então, pensa aí. Quanto ficaria nessa linha aqui do 0? Em cada quadradinho. Vamos aqui agora para o 1. 1 vezes 1? 1. E 1 vezes o 10? 10. Tá fácil, né? E 1 vezes o 100? O 100. E 1 vezes o 1000? O 1000. Mudou agora. Temos o 12. 12 vezes o 1 é 12. Até aqui tá legal. Mas quando a gente chega aqui com dois números, vou dar uma dica. Então, toda vez que a gente multiplicar e nós temos aqui 0, o que eu faço? Eu acrescento o 0 e multiplico o meu número pelo 1. Então, ficaria assim, 12 vezes o 10. Eu colocaria o 0 e multiplicaria 12 vezes 1, 12, que formaria o meu 120. Então, em todos os números eu posso acrescentar a quantidade de zeros que eu estou observando em cada número. Tudo bem? Bora lá preencher a tabela, vamos ver quem vai acertar tudo. Bom, qual foi a mudança dos resultados na multiplicação por 1, 10, 100 e 1000? Preenchendo tudo isso, está pedindo mudanças nos resultados, né? Em cada quadradinho deu um tipo de resultado, né? Mas qual seria essa mudança? Nada mais, nada menos que os zeros que vocês colocaram, né, pessoal? Analisem aí, né? E registrem a conclusão de vocês, ok? Agora, por final, né, o nosso desafio final, vou retomar um pouquinho as nossas amebas lá no comecinho. Lembra que a tia Paula mostrou que as amebas, quando elas chegavam num tamanho adulto, elas se dividiam. Conforme elas se dividiam, elas cresciam e se dividiam novamente. Com isso, elas iam se multiplicando, né? E aumentando cada vez mais. A cada uma formava-se duas. Vamos pensar aqui, ó, cada uma formava duas. A cada uma formava duas. Só que aqui está pedindo o inverso da atividade. Vamos ler então. Recorde como ocorre a reprodução das amebas, que a cada dia se dividem ao meio. Então, elas cresciam e se tornavam duas, né? E iam se multiplicando com isso. Agora, tendo como referência o desenho abaixo, que é este desenho aqui, né? Vamos subir mais um pouquinho para vocês verem ele completo, tá vendo? Responda: quantos dias se passaram para que surgissem as amebas da coluna da direita? Então, nós temos aqui as amebas da coluna da direita. Nós temos um total aí de 16 amebas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 amebas. Então, está pedindo que a coluna da direita é essa daqui. Então, vamos à pergunta novamente. Quantos dias se passaram para que surgissem as amebas da coluna da direita? Então, nós temos que descobrir os dias, ok? Então, vamos lá. Complete o esquema de modo a encontrar uma única ameba. Então, agora nós vamos fazer o inverso, pessoal. Ao invés de nós fazermos de uma, divide, fica duas, divide, fica duas, nós vamos fazer o contrário. Vamos pegar, então, qual seria o contrário da multiplicação? A divisão. Então, nós vamos pegar o total de amebas, que são 16, e dividir por... Aí, pensa aí, não vou falar.
Aí a quantidade que deu aqui, vocês vão dividir novamente. E a quantidade que deu, divide novamente até chegar nessa única ameba, ok? Lembrando que lá no comecinho, quando nós aprendemos sobre as amebas, nós multiplicávamos por 2, certo? Agora, sendo o inverso, nós vamos dividir por quanto? Pensa aí, ok? Pensa direitinho para não se perder na resposta. Bom, a nossa atividade de matemática, ela se encerra aqui, ok? Nessa página que é a 55. E até a próxima. Beijo para vocês. Turminha linda da Tia Paula.